Nesse canal aqui eu já fiz alguns icebergs e só 2 deles estão relacionados a videogames. O iceberg dos jogos pesados e o iceberg dos mistérios em jogos. Esse iceberg aqui vai ser um iceberg que eu vou chegar perto do assunto das Lost Medias, que é um assunto que eu ainda quero trazer pra esse canal. Isso porque eu vou estar falando dos jogos que foram cancelados. Tem game aqui que merecia o cancelamento e tem game que não dá pra perdoar que foi cancelado. Antes de começar, eu só quero divulgar pra vocês que eu vou começar a fazer live na Twitch agora e o link tá aí na descrição caso tu queira seguir. Mas vambora pro iceberg. Silent Hills Playable Teaser. O game foi anunciado em 2014 com um teaser em vídeo e um teaser jogável, exclusivo de PlayStation 4 e acreditem ou não, ele era gratuito. O teaser era sensacional, ele dava uma atenção que nenhum jogo que saiu desde então conseguiu replicar. Na minha opinião, o jogo obviamente era do mestre Hideo Kojima, e também tinha no desenvolvimento ninguém mais ninguém menos que o gênio Guilherme Del Toro, e o Norman Reedus como protagonista. O time tava pesado. Esse game tinha tudo pra dar certo, só que quase um ano depois o game foi cancelado, porque a Konami tava tretada com o Kojima, e o game ia ser lançado pela Konami. Uma das desculpas da Konami da época é que ela queria focar nos jogos mobile. Pelo amor de Deus, né, Konami inventa uma desculpa melhor. Nesse cancelamento até o teaser rodou, inclusive esse teaser tá quase virando uma Lost Media, porque ele saiu da PSN, não dá pra jogar mais. Tem gente que vende Play 4 com ele instalado, mas por valores absurdos. Por sorte, na época que esse jogo tinha sido anunciado e o teaser ainda era jogável, eu consegui jogar. Desde então a saga Silent Hills tá na gaveta. Tem alguns boatos por aí de uma volta, mas nada é confirmado. Quando uma empresa tem uma mina de ouro, eles tomam cuidado para lançar sequências à altura do original, ou só lançam qualquer coisa para farmar dinheiro. No caso, a gente tá falando da época que a Capcom se importava, e o Resident Evil 3 foi um sucesso. Com isso, o Resident Evil 4 teve várias versões antes da que a gente conhece, tudo isso porque a Capcom tava tomando cuidado pro próximo game ser bom. Várias ideias vieram, inclusive uma delas originou o game Devil May Cry, mas a mais famosa delas provavelmente é a Resident Evil 3.5, ou Hallucination. Essa versão foi anunciada na E3 de 2003. Foi anunciado um Resident Evil que basicamente o vírus dava alucinação no jogador. Parecia mais um game de fantasma, com direito até a boneca assassina. Apesar de ser bem diferente, parecia ser muito bom. Mas por que ele foi cancelado então? Basicamente o que aconteceu é que o game tava bem caro pra ser feito, e também o grupo que fazia o game tava passando por uns perrengues internos. Conker's Other Bad Day ia ser sequência direta do game Conker's Bad Fur Day, só que ele acabou sendo cancelado porque a Microsoft comprou a franquia para lançá-la no Xbox, e esse game estava em estágios bem iniciais de desenvolvimento, então eles resolveram simplesmente não continuar com o projeto. Esse game seria diferente de qualquer outro Sonic da época, talvez por isso que deu errado. A moral do Sonic é sair voando a fase inteira, correndo pra caramba. Nesse tu ia ficar travado no Tails. Eles disseram que fizeram isso pra aumentar a dinâmica dos dois. Ele ia sair pro Mega Drive. Um dos desenvolvedores disse na época que o game foi cancelado porque eles não sabiam o rumo que o game tava levando. Não diga. Um tempo depois eles trocaram as fases e os sprites e lançaram o Sonic Crackers como Knuckles Chaotix. Chaotix, sei lá como é que se fala isso. Banjo Tree seria uma sequência dos últimos 2 games da série Banjo. Esse game ia sair pro Dreamcast, só que a Microsoft zoou de novo, comprando a série para lançar no Xbox. E ela até ia lançar o Banjo Tree no Xbox, só que ao invés disso ela lançou uma sequência lixo que enterrou a série Banjo de vez. Essa obra-prima, que nunca viu a luz do dia, foi apresentada em 2016 como exclusivo de Xbox, e prometia ser um jogão de ação, meio RPG, meio hack and slash. Ele era bem original. E em 2017 o game foi cancelado, né? Se tá na lista é porque foi cancelado. Basicamente, as desenvolvedoras do game brigaram por causa de dinheiro. Um tempo depois rolou uns boatos que ele ia voltar, mas até agora só tem boato mesmo. O game Half-Life foi um sucesso absurdo e teve uma sequência. A Valve chegou a anunciar que ele seria dividido em 3 episódios, tipo umas DLCs. Saiu o primeiro e o segundo, só que o terceiro tá sendo aguardado até hoje. A resposta mais simples para esse cancelamento não anunciado é que na época, games como CS e Dota estavam no auge e a Valve tava soltando todo o gás na produção deles. O tempo foi passando e ficou ruim deles usarem uma engine antiga, porque o episódio 3 tinha que ser compatível com os outros, porque seria tipo uma DLC. E essa engine já era bem antiga, e por isso o episódio 3 caiu no esquecimento. O game foi anunciado em 2000, em um evento de games. Na demo jogável, vários Marios apareciam na tela para mostrar a potência do GameCube, que era o console que o game ia sair. Depois desse anúncio, geral ficou hypado para jogar o tal Mario 128, até porque a galera meio que considerava ele como o Super Mario 64 2. O tempo foi passando e o Miyamoto só ficava dando umas desculpas a qualquer coisa para os jornais de games sobre a demora desse jogo. Até que depois de um bom tempo o Wii lançou, e junto veio o Mario Galaxy, que foi o carro-chefe do videogame. E todo mundo achou que esse Mario Galaxy era o Mario 128, só que com um nome diferente, porque o
o Miyamoto disse que ele ia vir pro Wii, mas o próprio Miyamoto confirmou que esse não era o Mario 128 e também disse que o Mario 128 era só uma demonstração técnica do poder do console e que não era um jogo pra ser lançado. Essa foi a desculpa que ele deu. Pra mim o game ficou ruim, porque pelo amor de Deus, olha esse Mario. E eles só foram deixando de lado e dando ênfase pra outros games do Bigode que tinham mais potencial. Esse game foi anunciado na E3 de 1995 e ele seria um beat'em up, só que sem beat sem up. Sério, esse game é horroroso, graficamente falando e também na gameplay. Até hoje ninguém sabe por que exatamente ele foi cancelado, mas motivo não falta. Em 2009, uma demo não completa saiu para as pessoas jogarem, e as pessoas realmente confirmaram que o jogo é só um poço de churume. Um vídeo de gameplay desse game vazou em 2012 no YouTube, e por incrível que pareça, ninguém viu. Só em 2020 a galera descobriu esse vídeo do Prince of Persia Redemption e começaram a compartilhar, até que chegou em um dos desenvolvedores do jogo que confirmou que o game era real, mas que foi cancelado. Ninguém sabe o real motivo, mas se especula que foi por conta do Assassin's Creed 3, até porque boa parte das coisas que a gente vê nesse vídeo tá no Assassin's Creed 3. Donkey Kong Racing foi anunciado no E3 de 2001, só que esse game nunca saiu porque a Rare, que fazia os games do Donkey Kong, foi comprada pela Microsoft, e a série DK era da Nintendo. Com isso o game nunca foi lançado, até porque ele nunca foi sequer finalizado. A Ubisoft e outra desenvolvedora chamada BuzzSmoking estavam fazendo um game de South Park de mundo aberto. O game era grande, tu ia poder explorar o mundo de South Park, bater nos outros, roubar carros, só coisa legal. E num projeto que tem tudo pra dar certo, pra estar nessa lista tem que ter dado algo errado. As duas empresas começaram a tretar entre elas, e também na época nenhuma das duas tinha feito um game daquela magnitude, resultando em muitos bugs, e por isso o game foi cancelado. A série Final Fantasy sempre saía para os consoles da Nintendo. Quando a Nintendo começou a fazer o Nintendo 64, a Square Enix começou a projetar o Final Fantasy 64. Só que quando o estúdio descobriu que o 64 ia ser a fita, eles fecharam com a Sony para lançar os jogos no console deles. Porque desenvolver jogos para CDs é muito melhor do que desenvolver para fitas por questões de espaço. Com isso, tudo que eles tinham criado para o Final Fantasy 64 agregou para os próximos títulos que saíram no console da Sony. Star Wars 1313 era o jogo mais ambicioso de todos os jogos da série Star Wars. Ele lembrava muito Uncharted na gameplay, só que obviamente no universo de Star Wars. O game estava bem avançado e foi apresentado em 2013 na E3 com gameplay e trailer, só que foi cancelado graças à Disney, porque quando ela comprou o estúdio LucasArts, ela acabou com todos os projetos que estavam sendo feitos. Imagina, deve ter outros jogos que foram cancelados por ela que a gente sequer vai conhecer. Esse game ia sair pro Sega Saturno, só que ele era ambicioso demais. Ele seria o primeiro game em 3D do Sonic, e ele rodava mal demais, muito provavelmente porque ele tava com duas engines ao mesmo tempo. Com isso a Sega resolveu tirar uma das engines e usar só uma delas no jogo. Só que um dos criadores do motor gráfico não gostou nada disso e pediu para eles não usarem aquela engine nesse jogo, e ameaçou sair da Sega se eles continuassem usando. E por conta disso e do jogo ser todo problemático, ele foi cancelado. Mega Man Universe ia sair para Play 3 e Xbox 360. Ele seria gigante, provavelmente o maior de todos os Mega Mans. Ele teria customizações de personagens e até mesmo criação de mapas. Os fãs ficaram muito ansiosos por esse jogo, só que em março de 2012 a Capcom cancelou o jogo, sem dar detalhes do porquê, e nunca mais tocou nesse assunto. Sim, o Half-Life ia ter um port pro Dreamcast, e não só isso, ele ainda tem uma campanha exclusiva em modo online. Na beta fechada, o game recebeu análises bem ruins. Por causa de uma otimização bem ruim, ele travava e tinha um load interminável, e não tinha o aguardado modo online. Com isso, o game foi adiado, e em 2001 a campanha exclusiva que ia sair pro Dreamcast saiu pro PC, e alguns dias depois do lançamento dessa campanha para PC, ele foi cancelado. Só que em 2013 vazou uma run do game na internet, dá pra jogar ele facinho com o emulador hoje em dia. Prince of Persia Assassins seria o primeiro game da série Prince of Persia de mundo aberto. Nele tu seria um dos guardas do príncipe, que era assassino, e tu tinha que cuidar dele e fazer outras tarefas e missões ao redor do mundo. Só que o game fugia muito do que era Prince of Persia, então ele foi cancelado. Só que os esboços e as ideias que eles tiveram para aquele jogo mais tarde viraram Assassin's Creed. Esse game foi anunciado na E3 de 2000 como uma demo jogável. E sério, esse jogo tinha tudo pra ser o game do Dreamcast. Ele lembrava muito Silent Hill, não era tão bom nem tão assustador quanto, mas era bom. Só que ele não viu a luz do dia, porque o Dreamcast foi pro saco, e junto uma porrada de jogo também, incluindo games promissores como Agartha. Hoje em dia a demo jogável que foi apresentada na E3 vazou na net, só pesquisar aí que tu consegue achar pra te jogar facinho.
Esse game foi revelado em 2012, ele estava sendo feito pelo criador do Minecraft, o Not Person. O projeto se chamava 0x10C, o game seria espacial, multiplayer e single player, e ele seria gigante. Viagens no espaço, combate, mineração e até uma economia virtual própria. O game estava muito avançado para a época dele. Quando o Not anunciou, todo mundo queria esse jogo. As pessoas iam em fóruns discutir como ele seria, e isso estava deixando o Not preocupado de não entregar um game digno do último ou tão bom quanto que a galera estava esperando. Agora junta isso a um bloqueio criativo dele, mais um cara que roubou a programação dele inteira. No caso é porque ele programava ao vivo no YouTube. Aí tu rateou, né, Not? E outros problemas dele com a Mojang, porque ele precisava de ajuda no desenvolvimento do jogo, só que a Mojang estava ocupada demais no Minecraft, que estava no auge. Em 2014, o cara que fez essa música, ele confirmou o cancelamento do jogo. Ele trabalhava com o Not nas músicas para esse jogo. Quando o Halo 2 lançou, ele foi um sucesso de vendas. E nisso alguém da Nintendo teve a ideia de ter um Halo no DS. Nisso, um estúdio pequeno da Nintendo fez um protótipo por conta própria do game pro DS. A Microsoft negou. Só que 2 anos depois, esse protótipo vazou pro público. E várias petições foram criadas pro Halo sair pro DS. Só que a Microsoft não quer o Halo no DS de jeito nenhum. Primal Rage era um game de pancadaria estilo Mortal Kombat, com bastante sanguinolência, só que de dinossauro. O game tinha uns gráficos bem legais, que até lembravam stop motion, e nesse jogo os dinossauros que a gente controlava eram deuses. Na sequência desse jogo, eles acharam que seria uma ótima ideia excluir o diferencial do jogo. Eles inventaram que os deuses dinossauros não podiam mais lutar, e para resolver isso, os deuses dinossauros escolheram humanos para lutarem no lugar. O game virou outro joguinho de lutinha genérico. Boatos dizem que o game foi cancelado porque os arcades estavam saindo do mercado, mas na real é porque eles viram que o jogo tava uma desgraça. O Virtual Boy é o console da Nintendo que flopou total. Primeiro por ser horrível de jogar e porque fazia mal aos olhos, porque ele só tinha uma cor. Como o console foi um fracasso, muitos games foram cancelados que seriam dele, como por exemplo o James Bond do Virtual Boy. Só o que a gente sabe desse jogo é que ele seria um game de corrida. Esse game ia sair pro 3DS, meio óbvio, né? Quando ele foi anunciado, o hype da galera foi lá pro espaço, só que o medo do jogo ser ruim foi junto. O medo vinha porque o 3DS era bem fraquinho pra aquele game. Com isso, ele foi cancelado e as ideias dele foram todas pro Assassin's Creed Revelations. Esse game era para ser o que a gente conhece como Team Fortress 2. Os desenvolvedores queriam fazer um FPS simples e divertido de se jogar, só que quando eles notaram, eles estavam com um game estranho e complexo demais, perdendo completamente a ideia do simples. Então eles apagaram quase tudo daquele projeto, remodelaram os personagens e assim foi lançado o Team Fortress 2. A Innersloth, a produtora do Among Us, não estava preparada para o hype absurdo que o jogo teve em 2020, então eles prometeram o Among Us 2. Eles começaram a produção, mas não demorou muito e eles cancelaram o jogo. Motivo? Porque tudo que eles tinham feito na sequência, eles colocaram em atualizações do primeiro, e a gente viu o desastre que foi. Super Mario Wacky Roads foi feito para rodar no Philips CDI, como sequência do Super Mario Road. Quando ele foi apresentado para a Nintendo, ela gostou do jogo, só que o Philips CDI foi muito mal em vendas, e por isso o game foi cancelado, apesar de ser bem promissor. Resident Evil 1.5 foi anunciado pela Capcom e ia ser lançado em 97 para Play 1 e Sega Saturno, só que ele foi cancelado quando ele estava basicamente pronto, porque o Shinji Mikami, que era o diretor do game, não estava satisfeito com o que tinha. Segundo ele, o jogo estava graficamente feio, chato e com uma jogabilidade bem ruim. Chegou a ser anunciado um GTA pro 64, só que não era um game novo, era um port / remaster do GTA 1. Ele ia ter gráficos melhores, mas ia ser o mesmo jogo. A galera ficou bastante hypada e ficou na espera do game, só que sem mais nem menos ele foi cancelado sem nenhum motivo aparente. Esse game, que provavelmente seria belíssimo, foi anunciado em 2010. Insane seria um game do Guilherme Del Toro, o cara que trabalhou do PT. E o game te faria fazer coisas que questionariam a tua moral, e provavelmente teria alucinações e coisas caóticas, como o próprio nome sugere. O cancelamento aconteceu porque os direitos do jogo estavam com a THQ, e ela faliu. Então em 2012, Insane foi oficialmente cancelado. Eu não achei a data de anúncio desse game, até porque esse jogo nem chegou a ser anunciado. Esse game foi feito por outra equipe que a Capcom confiou a série Resident Evil. E olhando assim, o game tá horroroso, mas pensa que isso aí tá rodando no Game Boy Color. Os caras fizeram um milagre. Eles tinham uma coca e um salgado, e se viraram com isso. Quando ele ficou pronto, eles mostraram pra Capcom, e a Capcom achou ridículo o port, e não lançaram oficialmente. Pouco tempo depois, o game foi disponibilizado, e dá pra jogar ele tranquilamente em emuladores. O público só ficou sabendo desse game por uma das artistas que trabalhava no projeto. Ela soltou pro público que existia um game do Batman em que a gente caçaria simplesmente o Jack Stripador. O game se passava em 1889, e eu chuto que ele tinha tudo pra ser o melhor game do Batman. Só que ele foi cancelado por um motivo bem simples. A THQ que tava fazendo começou o desenvolvimento sem ter os direitos de imagem do Batman. Foram tentar os direitos com a Warner, e a Warner não deu. Pronto, o jogo cancelado.
Silent Hill Cold Heart teve uma capa vazada com uma descrição do game. Na descrição dizia que a gente controlaria uma mulher com pesadelos constantes, e por isso ela passaria em um psiquiatra. Num belo dia, enquanto ela ia visitar a mãe dela, ela se perdeu numa névoa. Para se achar, ela segue uma ambulância, na esperança de achar a cidade de novo, só que ela acaba em Silent Hill. Esse game foi cancelado, obviamente, e algumas das ideias dele foram pro game Silent Hill Shattered Memories. Fallout Extreme nem saiu da fase conceitual. Ele ia sair pro Play 2 e pro Xbox Classic. Era esse o plano. Os esboços foram apresentados pra Interplay na tentativa dela dar sinal verde pra produção, mas ela negou sem nenhum motivo aparente. Só lembrando vocês que eu vou começar a fazer live na Twitch agora, então se tu quiser seguir, o link tá aí embaixo. Muito obrigado pelo acesso. O meu nome é Ip e tchau.